Ele tinha dinheiro para comprar qualquer coisa, menos alguém disposto a ficar. 7 cuidadores foram embora sem olhar para trás, até que uma mãe solo apareceu na porta com 2 filhos, uma mochila nas costas e uma conta de luz com aviso de corte no bolso. O que aconteceu depois mudou a vida de todos eles para sempre. Fernando não era o tipo de homem que as pessoas esqueciam facilmente. Durante décadas, ele foi o nome que aparecia nas páginas de negócios, o rosto em reuniões de alto escalão, a voz que definia o rumo de empresas inteiras. Quem trabalhava com ele sabia. Fernando não pedia, ele decidia. Não sugeria, ele determinava. Havia uma energia nele que enchia qualquer sala antes mesmo de ele abrir a boca. E por muito tempo, isso foi suficiente para manter o mundo girando exatamente do jeito que ele queria. Mas o mundo não pede licença quando resolve mudar. A mansão onde ele morava tinha 12 cômodos, jardim com árvores antigas, uma varanda que dava para um lago artificial que ele mesmo mandou construir anos atrás. Era uma casa feita para ser vivida com gente dentro, com barulho, com movimento, com vida. E agora ela estava quieta demais, quieta de um jeito que incomodava até quem entrava ali pela primeira vez. Um daqueles silêncios que não é descanso, é ausência. Renato, o assistente pessoal de Fernando, tinha uma lista no celular que preferia não mostrar para ninguém. Nessa lista estavam os nomes de todos os cuidadores que haviam passado por aquela casa nos últimos meses. 7 nomes. 7 pessoas que chegaram com boa vontade e saíram com a certeza de que nenhum salário compensava aquilo. O primeiro durou 18 dias. O segundo, menos de uma semana. A 5ª cuidadora, uma mulher experiente que já tinha trabalhado com casos difíceis a vida toda, saiu no 3º dia sem conseguir terminar uma frase para explicar o motivo. Só deixou as chaves em cima da mesa da cozinha e fechou a porta com cuidado, como se ainda tivesse respeito pelo lugar, mas não pela situação. O último cuidador foi embora numa manhã de semana sem nem se despedir. Deixou um bilhete curto do lado das chaves. Não é questão de dinheiro. E foi embora. Renato ficou olhando para aquele bilhete por um tempo. Depois, pegou o celular e começou a ligar para agências. A primeira disse que não tinha ninguém disponível com o perfil necessário. A segunda pediu 2 dias para verificar o cadastro e nunca retornou. A terceira foi direta. Olha, seu patrão já passou por aqui antes. A gente não tem mais como indicar ninguém para esse atendimento. Renato fechou o telefone, ficou sentado na copa por uns 10 minutos e então abriu de novo e começou a ligar para todo mundo que conhecia. Fernando, enquanto isso, não perguntava nada. Não perguntava sobre os cuidadores, não perguntava sobre as ligações de Renato, não demonstrava qualquer preocupação com o fato de estar sozinho naquela casa enorme sem ninguém para ajudá-lo. Ficava no escritório por horas, de frente para a janela, com o tablet na mão que às vezes ficava em modo de espera sem que ele percebesse. Havia uma dureza nele que não era natural, era construída. Tijolo por tijolo, ao longo de um tempo que Renato conhecia, mas não comentava. O que Renato sabia, e que quase ninguém mais sabia, era que Fernando não tinha sido sempre assim. Tinha uma época em que aquela casa tinha barulho, tinha gente, tinha uma vida completamente diferente. Mas isso ficou para trás de um jeito tão abrupto, tão sem aviso, que Fernando não teve tempo de se preparar. E quando as pessoas não têm tempo de se preparar para uma perda grande, algumas fecham. Fecham tudo. A dor, a memória, a necessidade, o afeto. Fecham como quem tranca uma porta e joga a chave fora, não porque não sente, mas porque sentir virou perigoso demais. Do outro lado da cidade, Angélica estava sentada na beira da cama, com uma conta de luz na mão e o número vermelho na frente dos olhos. 3 semanas sem trabalho. A vizinha que tomava conta dos gêmeos enquanto ela trabalhava tinha adoecido.
O último emprego tinha acabado sem aviso, e as reservas que ela tinha guardado com tanto cuidado tinham ido embora mais rápido do que ela esperava. Joaquim e João dormiam no quarto ao lado. Ela podia ouvir a respiração dos dois através da parede fina, e era exatamente esse barulho suave que a impedia de entrar em desespero total. Ela não podia se dar ao luxo de parar, não com os dois ali dependendo dela. Na manhã seguinte, Angélica foi até a padaria do bairro comprar pão com o último dinheiro do mês e viu, pregado no quadro de cortiça perto do caixa, um bilhete escrito à mão: vaga de cuidador, endereço nobre, salário que ela precisou ler 2 vezes para acreditar, sem muitos detalhes sobre o patrão, sem descrição da função além do básico. Ela arrancou o bilhete do quadro, dobrou e colocou no bolso. Ligou para a agência naquela mesma tarde. A mulher do outro lado da linha foi honesta desde o começo. Olha, eu preciso te falar uma coisa antes de você decidir. Esse senhor já dispensou muita gente. Ele tem um temperamento difícil, não aceita ajuda com facilidade e deixou bem claro que não quer crianças no ambiente de trabalho. Você tem filhos pequenos, então precisa pensar se vai conseguir conciliar. Angélica ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: eu entendo tudo isso, mas eu preciso desse emprego. Quando posso começar? A agência marcou a entrevista para 2 dias depois. Angélica passou esses 2 dias organizando tudo o que podia. Pediu para a vizinha do andar de cima ficar de olho nos gêmeos nas horas em que ela estivesse fora. Separou suas roupas de trabalho, passou, dobrou com cuidado. Ensaiou mentalmente o que ia dizer se fizessem perguntas difíceis. Ela não sabia exatamente o que ia encontrar naquela mansão, mas sabia o que tinha em jogo. E isso era motivação suficiente para qualquer coisa. No dia marcado, ela chegou de táxi porque o ônibus não passava perto do endereço. Desceu com uma mochila no ombro e ficou parada na calçada por um instante, olhando para o portão. A casa era grande demais para uma pessoa só. Jardim bem cuidado, mas sem flores. Árvores antigas, bonitas, mas sem aquele ar de casa onde alguém escolheu plantar algo com carinho recentemente. Tinha dinheiro ali, isso era visível. Mas não tinha vida, isso também era visível. Renato abriu o portão, cumprimentou com educação e a levou pelo corredor até uma sala onde Fernando estava sentado na cadeira de rodas, de frente para a janela. Não virou quando ela entrou. Ficou olhando para o jardim por mais alguns segundos. Tempo suficiente para deixar claro quem mandava ali. E então girou a cadeira devagar. Olhou para Angélica de cima a baixo, sem pressa, sem constrangimento. Depois disse, com uma voz que não tinha calor nenhum: espero que você dure mais do que os outros, porque se não durar, não vai adiantar voltar pedindo referência. Angélica sentiu o peso daquelas palavras. Sentiu também a tentação de dar meia volta. Mas pensou nos gêmeos, pensou na conta de luz, pensou nos 18 dias que faltavam para o fim do mês. Respirou fundo. Olhou direto para Fernando sem desviar o olhar. E respondeu: tudo bem, quando eu começo? Fernando ficou olhando para ela por um momento, e pela primeira vez em muito tempo não tinha uma resposta pronta. A primeira semana foi um teste. Não o tipo de teste com perguntas e respostas, mas o tipo que vai corroendo por dentro. Silencioso, calculado, feito para cansar. Fernando não precisava gritar para deixar claro o que queria. Ele tinha um jeito de olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Um jeito de responder com silêncio que pesava mais do que uma discussão inteira. E Angélica percebeu isso logo no primeiro dia, quando arrumou a mesa do café da manhã com cuidado, colocou tudo no lugar certo e Fernando chegou, olhou para a mesa por 2 segundos e disse apenas: tira isso, não quero comer aqui. Ela tirou, sem comentar, sem fazer cara feia. No segundo dia, ele mandou desfazer uma organização que ela tinha feito na sala de estar. No terceiro, recusou o almoço sem dar nenhuma explicação.
Só empurrou o prato para o lado e ficou olhando pela janela como se ela não estivesse ali. No quarto dia, quando Angélica perguntou se ele preferia o horário do banho mais cedo, ele respondeu com um silêncio tão longo e tão deliberado que qualquer pessoa com menos firmeza teria pedido demissão ali mesmo. Mas Angélica não foi embora. Renato observava tudo de longe com uma mistura de alívio e admiração. Na tarde da quinta-feira da primeira semana, ele a chamou de lado na copa enquanto Fernando descansava. Fechou a porta com cuidado, como quem ia contar um segredo que carregava faz tempo, e ficou um momento em silêncio antes de começar. Falou baixo. Disse que Fernando não tinha sido sempre assim, que havia uma época em que aquela casa era diferente, mais viva, com mais gente circulando e mais razões para acordar cedo. Que Fernando teve uma família, uma esposa, um filho pequeno, e que perdeu os dois num acidente que não deu aviso, e junto se foi o movimento de suas pernas, não deu chance, não deixou tempo para nada. Que do dia para a noite ele acordou numa vida que não reconhecia mais, num corpo que parou de funcionar como antes, numa casa que ficou grande demais para a dor que ele carregava sozinho. Ele não é cruel, Renato disse, olhando para a xícara de café nas mãos. Ele está destruído, e quando a gente está destruído desse jeito, às vezes o mais fácil é afastar todo mundo antes que eles vão embora sozinhos. Angélica ficou quieta por um tempo. Olhou para a janela da copa que dava para o jardim. Depois olhou para Renato e disse: "Tá bom, obrigada por me contar." Não falou mais nada sobre o assunto. Mas alguma coisa mudou nela a partir daquele momento. Não a pena, porque pena é o que paralisa. Mudou o entendimento. E entendimento é o que move. A partir daí, Angélica parou de tentar agradar Fernando. Parou de sorrir mais do que o necessário, de fazer perguntas para preencher o silêncio, de tentar criar uma intimidade que ele não tinha pedido. Começou a simplesmente fazer o trabalho, com competência, com respeito, com uma presença que não sufocava e não desaparecia. Estava ali quando precisava estar. Se afastava quando ele precisava de espaço. Não fingia que estava tudo bem quando não estava, mas também não transformava cada dificuldade num drama. Fernando percebeu a mudança. Não comentou, claro, mas percebeu. Os dias foram passando com uma rotina que começou a ganhar forma. Não porque Fernando aceitou de bom grado, mas porque Angélica foi construindo essa rotina com tanta naturalidade que resistir a ela foi ficando cada vez mais trabalhoso do que simplesmente deixar acontecer. Ele ainda testava, ainda havia dias difíceis, momentos de rispidez, recusas sem motivo aparente. Mas havia também os primeiros sinais pequenos, quase invisíveis, de que algo estava mudando devagar dentro daquela casa. Até que na quinta-feira da segunda semana, tudo saiu do roteiro. A vizinha que cuidava dos gêmeos, nas horas em que Angélica trabalhava, ligou de manhã cedo com a voz fraca. Tinha passado mal durante a noite, não estava em condições de receber as crianças. Pedia desculpa. Angélica olhou para o relógio, olhou para Joaquim e João, que já estavam acordados e tomando café, e ficou por alguns segundos calculando as possibilidades. Não tinha para quem ligar naquele horário. Não tinha como deixar os dois sozinhos. E faltar ao trabalho naquele momento, na segunda semana ainda, era um risco que ela não podia correr. Ligou para Renato. Explicou a situação com todas as letras e pediu desculpa com sinceridade. Renato ficou em silêncio por um momento e disse que ia ver o que podia fazer. 3 minutos depois retornou. "Vem, mas fica com eles perto de você o tempo todo." Angélica chegou à mansão com os dois de mão dada, mochila nas costas, lanche embalado e uma lista mental de tudo que ia fazer para garantir que os meninos não atrapalhassem nada. Instalou os dois numa sala afastada com caderno, lápis de cor e as instruções mais claras que uma mãe pode dar. "Vocês ficam aqui, falam baixo e não saem sem me chamar. Entenderam?"
Joaquim e João balançaram a cabeça com a seriedade de quem entendeu tudo. Durou 40 minutos. O barulho começou suave, uma risada contida, depois um chiado de cadeira arrastando, depois passos no corredor. Angélica estava no outro lado da casa quando ouviu e já sabia o que tinha acontecido antes mesmo de virar a esquina. Joaquim tinha saído da sala, percorrido o corredor com a curiosidade natural de uma criança de 7 anos num lugar enorme que nunca tinha visto, e chegado até a porta do escritório de Fernando. A porta estava entreaberta. Joaquim empurrou. Fernando estava de frente para a janela, como quase sempre. Virou a cadeira devagar quando ouviu o barulho e se deparou com um menino de cabelo bagunçado, tênis colorido e olhos grandes olhando para ele com uma curiosidade completamente desarmada. Sem medo, sem cerimônia, sem nenhum filtro social que uma criança de 7 anos ainda não aprendeu a ter. Olhou para Fernando, olhou para a cadeira de rodas, olhou para a sala enorme, para as paredes cobertas de livros e quadros, para a ausência completa de qualquer coisa que parecesse pessoal ou aconchegante. E então olhou de volta para Fernando com uma expressão pensativa. "Você mora aqui sozinho?" Fernando não respondeu. "Isso não é triste, não?" O escritório ficou em silêncio. Não o silêncio de quem não ouviu, o silêncio de quem ouviu demais. Fernando olhou para aquele menino por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram e não encontrou nenhuma resposta. Não porque a pergunta fosse difícil, mas porque a resposta era simples demais, verdadeira demais. E ninguém, em nenhuma reunião, em nenhuma conversa, em nenhum momento de todos esses meses, tinha tido a simplicidade ou a coragem de fazer aquela pergunta do jeito que Joaquim fez. Direto, sem maldade, sem estratégia, com a honestidade pura de quem ainda não aprendeu a fingir que não vê o que está na frente. Foi exatamente nesse momento que Angélica apareceu no corredor. Viu a cena, sentiu o coração acelerar e entrou no escritório com calma. Colocou a mão no ombro de Joaquim e disse com voz tranquila: "Desculpa, Fernando. Ele não devia ter saído da sala." Pegou o filho pelo ombro com gentileza e saiu, fechando a porta com cuidado. De volta à sala onde João ainda estava desenhando, ela se agachou na frente de Joaquim e ficou olhando para ele por um momento. O menino olhou de volta, sem entender muito bem o que tinha feito de errado. "O que você falou para ele?" Ela perguntou baixo. "Perguntei se ele não ficava triste de morar sozinho." Joaquim respondeu, encolhendo levemente os ombros, como quem acha que a pergunta era óbvia. Angélica fechou os olhos por um segundo. Respirou. Depois abraçou o filho sem explicar porquê. O resto da tarde passou em silêncio. Angélica trabalhou como se nada tivesse acontecido. Manteve os gêmeos na sala e ficou esperando Renato aparecer com a notícia de que Fernando tinha pedido para ela ir embora. Preparou mentalmente o que ia dizer, como ia explicar para os meninos, como ia reorganizar tudo de novo. Mas Renato não apareceu com nenhum recado. No final da tarde, quando Angélica foi avisar que estava indo embora, passou pelo corredor em frente ao escritório. A porta estava fechada. Do outro lado, silêncio. Ela continuou andando. Já estava perto da saída quando ouviu a voz de Fernando vindo do corredor atrás dela. Seca, direta, sem nenhuma emoção aparente. "Amanhã você vem no horário normal." Angélica parou. Virou devagar. Fernando já tinha rodado a cadeira de volta para o escritório. Não estava olhando para ela. Ela olhou para as costas dele por um momento, para aquela postura rígida que escondia tanto, e sentiu alguma coisa que não era pena nem admiração. Era algo no meio do caminho, difícil de nomear. "Até amanhã," ela disse. E foi embora com os gêmeos de mão dada, sem saber ainda que aquela tarde tinha mudado alguma coisa dentro daquela casa. Não muito, não de forma visível, mas tinha mudado. E às vezes é assim que as coisas mais importantes começam. Tem coisas que a gente não percebe, que estão mudando, até que um dia olha para trás e vê que já mudaram faz tempo.
Fernando não acordou numa manhã decidido a ser diferente. Não houve um momento exato, uma conversa, uma virada clara. Foi acontecendo do jeito que as coisas verdadeiras costumam acontecer, devagar, quase imperceptível, nos cantos que a gente menos vigia. Nos dias que se seguiram àquela tarde com Joaquim no escritório, Fernando começou a fazer uma coisa que não fazia faz tempo: prestar atenção no que acontecia fora do próprio quarto. Não de forma óbvia. Não de forma que alguém pudesse apontar e dizer: olha, ele está diferente. Era mais sutil do que isso. Era o jeito como ele ficava alguns segundos a mais perto da janela que dava para o jardim quando os gêmeos estavam lá fora. Era o leve movimento da cadeira de rodas em direção ao corredor quando ouvia barulho, seguido de uma parada brusca, como se tivesse percebido o que estava fazendo e decidido que não ia admitir aquilo nem para si mesmo. Angélica via tudo e não dizia nada. Ela tinha aprendido rápido que Fernando era o tipo de pessoa que recuava quando se sentia observado. Qualquer atenção direta demais, qualquer comentário sobre o que ele fazia ou deixava de fazer, e ele fechava de volta como uma porta com ferrolho. Então, ela fazia o oposto. Deixava o espaço existir, deixava as coisas acontecerem no tempo delas e continuava o trabalho como se não estivesse vendo nada. Foi numa tarde de sol que João mudou alguma coisa sem querer. Os gêmeos estavam no jardim, enquanto Angélica organizava a despensa. Renato tinha saído para resolver pendências e a mansão estava mais quieta do que o normal. João corria entre as árvores com a energia de quem passou a semana inteira dentro de uma sala de aula e finalmente tinha espaço para gastar. Joaquim, mais calmo por natureza, estava sentado numa pedra baixa perto da fonte, desenhando num caderno que tinha virado praticamente uma extensão do braço dele. Fernando estava na varanda, com o tablet no colo, que mais uma vez estava em modo de espera, quando João dobrou a esquina do jardim em velocidade, não viu o desnível do piso de pedra e tropeçou. Não foi uma queda grave. O menino tropeçou, desequilibrou e foi parar de joelhos no chão, perto dos pés da cadeira de rodas de Fernando, que estava parcialmente na entrada da varanda. Os dois se olharam. João, com os joelhos no chão, os olhos arregalados da surpresa do tombo, avaliando se ia chorar ou não. Fernando com a mão estendida. Uma reação que saiu antes do pensamento, puro instinto, o gesto automático de quem vê alguém cair e se mexe antes de decidir se quer se mexer. Ficaram assim por 2, 3 segundos. A mão de Fernando no ar entre os dois. João olhou para a mão, olhou para Fernando. E então pegou a mão estendida e se levantou com a naturalidade de quem acha completamente normal que um adulto ajude uma criança que caiu. Sacudiu os joelhos, verificou se tinha se machucado, concluiu que não e disse um obrigado rápido antes de sair correndo de volta para o jardim, como se nada tivesse acontecido. Fernando ficou olhando para a própria mão por um momento. Depois, olhou para o jardim onde João já tinha retomado a corrida entre as árvores. Ficou assim por um tempo que Angélica, que tinha visto tudo pela janela da despensa, não soube medir exatamente. Só soube que quando Fernando finalmente girou a cadeira de volta para dentro da varanda, havia algo no rosto dele que ela não tinha visto desde que chegou. Não era alegria, era algo mais antigo do que isso. Algo que tinha ficado guardado em algum lugar fundo por muito tempo e que apareceu por um segundo sem pedir licença. Ela voltou para a despensa e não disse nada. 2 dias depois, Sílvia chegou sem avisar. Angélica estava na cozinha quando ouviu o portão, olhou pela janela e viu um carro grande e escuro parando na entrada. Uma mulher desceu com passos decididos, bolsa no braço, expressão de quem veio com pauta definida. Renato foi receber com uma cordialidade que parecia levemente tensa, e Angélica entendeu sem precisar de explicação que aquela visita não era simples. Sílvia entrou na mansão, olhando para tudo com aquele tipo de olhar que avalia e classifica ao mesmo tempo.
Cumprimentou Angélica com um sorriso que chegou antes dos olhos e foi embora antes deles também. O tipo de sorriso que é só forma, sem nenhum conteúdo por trás. Perguntou por Fernando. Foi informada que ele estava no escritório e caminhou até lá com a familiaridade de quem conhece a casa faz tempo. Angélica continuou o trabalho. Mas quando passou pelo corredor, alguns minutos depois, ouviu a voz de Sílvia vinda de dentro do escritório. O tom controlado de quem escolheu cada palavra antes de falar. Falava sobre o melhor para Fernando, sobre uma estrutura mais adequada, sobre profissionais especializados e decisões que precisavam ser tomadas enquanto ainda havia tempo. Havia uma lógica clínica naquele discurso que soava razoável na superfície e vazio por dentro. Angélica não parou para escutar. Continuou andando, mas no caminho de volta, alguns minutos depois, Sílvia tinha saído do escritório e estava no corredor com Renato. A voz estava mais baixa agora, mais lateral, com aquele tom de quem fala para um aliado. Angélica ouviu o próprio nome, ouviu filhos pequenos. Ouviu quem autorizou. Ouviu, Fernando não está em condições de avaliar esse tipo de coisa direito. Parou. Ficou parada no corredor por um segundo, sentiu o calor subir, respirou fundo e continuou andando. Não era o momento, não era o lugar. E confrontar Sílvia sem que Fernando tivesse pedido isso não era papel dela. O papel dela era o trabalho. E ela ia continuar fazendo. O que Sílvia não sabia era que Fernando tinha ouvido tudo. Ele tinha saído do escritório logo depois dela e ficado parado no corredor, fora do campo de visão, enquanto ela falava com Renato. Ouviu o próprio nome usado como argumento. Ouviu a dúvida sobre sua capacidade de decidir. Ouviu Angélica ser questionada por alguém que tinha chegado havia 20 minutos e achava que sabia mais sobre aquela casa do que quem vivia nela. Quando Sílvia virou o corredor e o encontrou ali, deu um passo para trás involuntário. Fernando não levantou a voz, não precisava. Eu autorizei, ele disse com uma calma que era mais pesada do que qualquer grito. Ela fica. E se você veio aqui para decidir por mim, pode voltar pelo mesmo caminho que veio. Sílvia abriu a boca. Fechou. Tentou reposicionar o argumento com uma frase sobre preocupação e família, mas Fernando já tinha girado a cadeira de volta para o escritório. A conversa tinha acabado sem que ela pudesse fazer nada a respeito. Renato acompanhou Sílvia até o portão com aquela cordialidade tensa de antes. Quando o carro saiu, ele ficou parado na entrada por um momento e respirou fundo. Angélica estava na janela da cozinha quando o carro dobrou a esquina. Ficou olhando para a rua vazia por alguns segundos, pensando em tudo que tinha ouvido, em tudo que não tinha respondido, em tudo que tinha segurado. Pensou nos meninos, pensou no emprego, pensou em Fernando dizendo "ela fica" com aquela voz que não tinha negociação. E sentiu alguma coisa que não era gratidão exatamente. Era mais parecido com respeito. O tipo de respeito que se tem por alguém que age certo, mesmo quando está quebrado por dentro. Naquela noite, Angélica estava terminando as últimas tarefas quando passou pela varanda e encontrou Fernando sozinho no escuro. Não tinha acendido a luz. Estava parado de frente para o jardim que mal dava para ver, a não ser pelas formas escuras das árvores contra o céu com algumas estrelas. Ela parou na entrada da varanda. Não perguntou nada. Não perguntou se estava bem, não perguntou se precisava de alguma coisa. Não preencheu o silêncio com palavras que não tinham sido pedidas. Só entrou devagar, colocou um copo d'água na mesinha ao lado da cadeira de rodas e virou para sair. Você ouviu o que ela disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação, dita para o jardim escuro, sem que Fernando virasse para olhar para ela. Angélica parou. Ficou em silêncio por um momento. Ouvi, ela disse. Simples, direto, sem drama. Fernando não respondeu. Ficou quieto por um tempo longo,
Os olhos no jardim, as mãos paradas no colo. Angélica esperou. Não foi embora, mas também não forçou nada. Foi Fernando quem quebrou o silêncio. A voz saiu diferente dessa vez. Não a voz de comando que ele usava para tudo, mas algo mais fundo, mais honesto, mais próximo do que ele realmente era quando parava de se defender. Por que você não foi embora? Angélica pensou na conta de luz, pensou nos gêmeos dormindo, pensou em Joaquim com o caderno de desenhos e em João pegando na mão estendida sem fazer drama. Pensou em tudo que a tinha trazido até ali e em tudo que tinha encontrado quando chegou. Porque ainda não terminei o que vim fazer, ela disse. Fernando ficou quieto, olhou para o copo d'água ao lado. E pela primeira vez, desde que Angélica tinha chegado àquela casa, não afastou. Há coisas que a gente carrega sem mostrar para ninguém. Não porque seja fraco, mas porque algumas dores são grandes demais para caber numa conversa. Fernando tinha uma dessas dores. E ela morava em cada canto daquela mansão, no silêncio dos quartos vazios, nas árvores do jardim, nas gavetas que ninguém abria, nos corredores que ele percorria sozinho todo dia, sem deixar que ninguém percebesse o peso que carregava em cada metro daquele caminho. Renato sabia, carregava esse conhecimento com o cuidado de quem segura algo que pode quebrar se apertar demais. Foi numa tarde em que Fernando estava em consulta com o Dr. Henrique que Renato encontrou Angélica na copa. As duas mãos em volta de uma xícara de café, olhando para a janela com aquele olhar de quem está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Ele sentou do outro lado da mesa. Ficou em silêncio por um momento. Depois começou a falar. Disse que Fernando tinha se casado jovem, com uma mulher chamada por todos como a pessoa que tinha conseguido fazer ele rir de verdade pela primeira vez na vida. Que eles tiveram um filho, um menino que nasceu com a testa do pai e o jeito de sorrir da mãe. Que durante alguns anos aquela mansão foi exatamente o que deveria ser. Uma casa com vida, com barulho, com razão para voltar todo dia. Que numa tarde comum, sem aviso, sem chance de se preparar, os dois saíram e não voltaram. Renato não entrou em detalhes, não precisava. Angélica ficou quieta, os olhos fixos na xícara, sentindo o peso daquelas palavras pousar devagar. Desde aquele dia, Renato disse baixo, ele não deixou mais ninguém entrar. Não de verdade. Qualquer pessoa que chegava perto demais, ele afastava antes que pudesse ir embora sozinha. Porque perder de novo era impensável. Angélica ficou em silêncio por um longo tempo depois que Renato saiu da copa. Não chorou. Só ficou ali, com o café esfriando na xícara, reorganizando em silêncio tudo o que tinha vivido naquela casa nas últimas semanas. Cada porta fechada, cada prato recusado, cada rispidez, cada teste. Não era crueldade. Nunca foi. Era um homem tentando se proteger do único jeito que ainda sabia. Ela não disse nada para Fernando. Não mudou o tom, não tratou ele de forma diferente. Não deixou escapar nenhum olhar de pena que ele pudesse interceptar e usar como motivo para se fechar de novo. Só continuou o trabalho com a mesma presença de sempre. Firme, respeitosa, sem drama. Mas por dentro, algo tinha mudado na forma como ela via cada detalhe daquela casa. Árvore no jardim que Fernando olhava, às vezes sem explicação. A gaveta do escritório que estava sempre fechada. O quarto no fundo do corredor que Renato tinha dito certa vez. De passagem que Fernando nunca abria. Ela não perguntou sobre nenhuma dessas coisas. Só prestou atenção. Foi Joaquim quem mudou tudo, sem saber, numa manhã de quarta-feira. Ele tinha o hábito de chegar na mansão com o caderno de desenhos embaixo do braço e se instalar em algum canto para desenhar enquanto a mãe trabalhava. Naquela manhã, escolheu o corredor perto do escritório de Fernando. Sentou no chão, encostou as costas na parede e abriu o caderno com a seriedade de quem tem trabalho importante a fazer. Fernando passou pelo corredor e parou quando viu o menino ali. Joaquim levantou os olhos, disse oi com naturalidade e voltou para o desenho.
Fernando ficou olhando por um segundo. Aquela criança sentada no chão do corredor como se fosse a coisa mais normal do mundo. Completamente à vontade, num lugar onde nenhum adulto jamais ficou à vontade. Não disse nada, entrou no escritório e fechou a porta. Joaquim continuou desenhando. 20 minutos depois, quando terminou, olhou para a folha por um tempo com aquela expressão avaliativa que as crianças têm quando julgam o próprio trabalho. Arrancou a folha do caderno com cuidado. Ficou olhando para a porta do escritório. E então se abaixou e deslizou a folha por baixo da porta, devagar, sem fazer barulho. Levantou, pegou o caderno e foi embora pelo corredor como se não tivesse feito nada demais. Do outro lado da porta, Fernando ouviu o farfalhar do papel. Ficou olhando para aquela folha no chão por alguns segundos antes de se abaixar para pegar. Abriu com cuidado, como quem não tem certeza do que vai encontrar. Era um desenho simples, feito com lápis de cor, do jeito honesto e imperfeito que só mão de criança produz. Uma casa com janelas amarelas. 4 bonecos do lado de fora. 2 grandes, 2 pequenos. Todos de mãos dadas, e embaixo, com a letra grande e irregular de quem ainda está aprendendo a escrever, uma família. Fernando ficou imóvel, leu de novo. Olhou para os 4 bonecos, para as mãos dadas, para as janelas amarelas que Joaquim tinha colorido com tanto cuidado, que tinha pressionado o lápis forte demais e amassado o papel em alguns pontos. Dobrou a folha com uma lentidão que não tinha nada de mecânico. Abriu a gaveta da mesa. Colocou o papel lá dentro com cuidado, bem no fundo, embaixo de alguns documentos. Fechou a gaveta devagar e ficou olhando para ela por um tempo longo. Não havia nenhuma testemunha naquele momento. Nenhuma câmera, nenhum olhar, nenhuma palavra. Só Fernando e uma gaveta fechada e alguma coisa dentro dele que tinha rachado de um jeito diferente de tudo que ele tinha sentido nos últimos anos. Não a dor que ele conhecia, não o peso que carregava todo dia. Era outra coisa, mais parecida com aquele instante antes do choro, quando a gente ainda está tentando segurar, quando o peito aperta e o fôlego falha e o corpo inteiro sabe o que está prestes a acontecer, mesmo que a cabeça ainda esteja resistindo. Ele não chorou, mas ficou sentado em silêncio por um tempo que Renato, do lado de fora, achou longo o suficiente para bater na porta e perguntar se estava tudo bem. "Tô bem", Fernando respondeu. A voz estava diferente. Renato percebeu, não comentou. Naquela mesma tarde, Sílvia voltou. Desta vez, com um advogado ao lado e uma pasta fina na mão que não precisava de muita explicação. O tipo de pasta que as pessoas trazem quando querem formalizar algo que a outra parte não pediu. Sentaram na sala. O advogado, um homem de poucos gestos, chamado Dr. Cláudio, explicou com linguagem cuidadosa que havia uma preocupação legítima com a gestão do patrimônio de Fernando diante de sua situação atual e que os documentos ali presentes visavam garantir uma transição organizada e protetiva das responsabilidades financeiras. Fernando ouviu tudo sem interromper. Quando o Dr. Cláudio terminou, Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Sílvia com uma calma que ela claramente não esperava. "Liga para o Dr. Marcelo", ele disse para Renato, que estava na entrada da sala. "Fala que preciso dele aqui agora." Virou para o advogado. "Pode guardar os documentos. Nada vai ser assinado hoje." Sílvia tentou falar. Fernando já estava saindo da sala. Ela ficou olhando para a cadeira de rodas se afastar pelo corredor com aquela postura que não tinha cedido 1 centímetro e sentiu pela segunda vez em poucos dias que tinha subestimado o irmão de um jeito que ia custar caro. Quando todos saíram e a mansão voltou ao silêncio, Fernando ficou parado no corredor por um momento. Chamou Angélica com uma voz que não tinha a dureza de antes. Não era suave. Fernando ainda não era suave, mas havia algo diferente no tom, algo mais próximo. "Pode trazer os meninos amanhã de manhã", ele disse. Angélica olhou para ele. "Os 2?" ela perguntou, só para ter certeza.
Fernando já estava girando a cadeira de volta para o escritório. Os dois, ele confirmou. E foi embora pelo corredor sem mais nenhuma palavra, deixando Angélica parada ali, com aquela frase simples que naquele contexto, naquela casa, vinda daquele homem, significava muito mais do que as 3 palavras que tinha. Tem uma diferença grande entre uma casa e um lar. Casa é estrutura, paredes, teto, cômodos, móveis no lugar certo. Lar é outra coisa. Lar é o barulho de alguém chegando. É o cheiro de comida no horário errado. É uma criança correndo pelo corredor sem motivo nenhum, além de ter energia demais para ficar parada. Fernando sabia exatamente a diferença entre os dois, porque tinha vivido os dois, e sabia, melhor do que qualquer pessoa, o que era acordar todo dia dentro de uma casa que tinha parado de ser lar faz tempo. Mas alguma coisa estava mudando. Devagar, sem pedir licença, sem anunciar, os gêmeos passaram a chegar toda manhã com Angélica, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Joaquim com o caderno de desenhos embaixo do braço, João com alguma pergunta nova fermentando na cabeça desde o dia anterior, pronta para explodir assim que encontrasse o primeiro adulto disponível para ouvir. A mansão que tinha sido silêncio absoluto por tanto tempo foi cedendo. Não de uma vez, não com drama, mas cedendo do mesmo jeito que o gelo cede na primavera, por dentro, antes que qualquer coisa apareça na superfície. Fernando percebia, não comentava, mas percebia. Foi João quem abriu a primeira brecha de um jeito que ninguém esperava. Numa manhã em que Angélica estava ocupada com tarefas no andar de cima, João entrou no escritório de Fernando sem bater, coisa que Angélica tinha pedido para ele não fazer pelo menos 3 vezes. E ficou parado na entrada, olhando para as estantes que cobriam as paredes do chão ao teto. Fernando estava ao telefone. Olhou para o menino com uma expressão que em qualquer outro momento teria sido suficiente para mandar qualquer adulto embora imediatamente. João não era qualquer adulto. João tinha 7 anos e uma curiosidade que não reconhecia hierarquia. Apontou para uma prateleira específica onde havia uma fileira de livros técnicos, com espinhos grossos e títulos compridos, e perguntou em voz alta, completamente alheio ao fato de Fernando estar ao telefone: "O que é engenharia de estruturas?" Fernando olhou para o menino. Olhou para o telefone, disse para a pessoa do outro lado que ia ligar mais tarde e desligou. Ficou em silêncio por um segundo, olhando para João, que continuava de frente para a estante, com a cabeça levemente inclinada para o lado, esperando. "De onde você tirou esse nome?" Fernando perguntou. "Tá escrito no livro", João respondeu, apontando com o dedo. Fernando ficou olhando para ele por mais um momento. Depois disse: "Vem cá." João atravessou o escritório sem cerimônia e ficou ao lado da cadeira de rodas, olhando para onde Fernando apontava. E Fernando, que não tinha aberto aquele livro em anos, começou a explicar o que era uma estrutura. Começou simples, do jeito que se explica para uma criança. Mas João fazia perguntas que puxavam respostas mais longas, e as respostas mais longas geravam novas perguntas. E sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando aquilo tinha acontecido, Fernando estava com o livro aberto no colo, mostrando diagramas de pontes para um menino de 7 anos que ouvia com uma atenção que a maioria dos adultos não consegue sustentar por 5 minutos. 40 minutos depois, quando Angélica apareceu na porta do escritório procurando João, com uma expressão de quem estava se preparando para se desculpar, encontrou os dois lado a lado, o livro aberto entre eles, Fernando explicando como o peso de uma ponte se distribui pelos cabos de sustentação. Ela ficou parada na porta por um segundo. Fernando levantou os olhos, viu ela ali e fechou o livro com uma calma que não tinha nenhuma vergonha, mas também não tinha convite para comentários. "Tá na hora do lanche dele", Fernando disse, como se tivesse sido ele gerenciando o horário o tempo todo. Angélica não conseguiu segurar completamente o canto do sorriso. Pegou João pela mão e saiu sem dizer nada. Naquela mesma semana,
Numa manhã que começou igual a todas as outras, Fernando fez uma coisa que Renato não via acontecer faz mais tempo do que conseguia calcular. Pediu para ir ao jardim. Não foi uma decisão grandiosa. Foi uma frase curta, dita de passagem, quase como se fosse um detalhe administrativo. Vou lá fora um pouco. Renato ficou parado por meio segundo processando. Depois foi buscar o casaco sem comentar nada, com o cuidado de quem não quer assustar algo frágil que finalmente apareceu. O jardim estava com aquela luz de manhã que deixa tudo levemente dourado. Fernando ficou parado logo na saída da varanda por um momento. Olhos semicerrados contra a claridade, como alguém que ficou muito tempo num quarto escuro e está deixando os olhos se acostumarem com o mundo lá fora. Depois começou a andar devagar com a cadeira pelo caminho de pedra. Joaquim estava no jardim com o caderno. Levantou os olhos quando Fernando passou, disse bom dia com naturalidade e voltou para o desenho. Fernando respondeu com um aceno de cabeça que, para ele, equivalia a uma conversa inteira. Ele foi até o fundo do jardim. Parou na frente de uma árvore específica, uma árvore que tinha crescido mais do que as outras, com o tronco mais largo e os galhos se abrindo alto. Ficou olhando para ela por um tempo que não era o tempo de quem está admirando uma paisagem. Era o tempo de quem está tendo uma conversa silenciosa com algo que só ele entende. Angélica, que tinha saído pela porta dos fundos com uma bandeja, parou quando o viu ali. Ficou onde estava, sem se aproximar. Fernando ficou mais alguns momentos em silêncio. Depois disse, sem virar, sem elevar a voz, como se soubesse que ela estava ali: plantei essa muda com o meu filho. Ele tinha 4 anos. Ficou com a mão toda suja de terra e achou a coisa mais engraçada do mundo. Angélica não respondeu. Não era o momento de responder. Ele seria quase da idade deles agora, Fernando disse. A voz não quebrou, mas ficou diferente por um segundo, mais fina, mais exposta, como uma camada que foi removida sem que ele tivesse planejado isso. O jardim ficou quieto. Joaquim, que estava perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para não interferir, abaixou o lápis devagar e ficou olhando para a grama sem fazer barulho, com aquela sensibilidade que algumas crianças têm. Há de entender que há momentos dos adultos que precisam de silêncio sem que ninguém precise explicar por quê. Angélica deixou a bandeja numa mesa próxima e ficou onde estava. Não chegou mais perto. Não foi embora. Fernando ficou mais um tempo olhando para a árvore. Depois girou a cadeira devagar e voltou pelo caminho de pedra sem dizer mais nada. Mas quando passou por Angélica, diminuiu levemente o ritmo, quase imperceptível. Como um aceno que não é feito com as mãos. Ela entendeu. 3 dias depois, doutor, Henrique chegou para a consulta de rotina com a pasta de sempre, a expressão profissional de sempre, e saiu 40 minutos depois com uma expressão completamente diferente. Renato o encontrou no corredor perto da saída e doutor Henrique parou, olhou para ele e disse baixo, com o cuidado de quem está compartilhando algo que ainda está processando: Renato, eu acompanho o Fernando faz muito tempo. E o que eu estou vendo agora não é só físico. Fez uma pausa. Ele está se reconectando com alguma coisa. Não sei exatamente o que, mas está. E isso está fazendo diferença em tudo. No corpo, no humor, nos indicadores que eu meço toda semana. A diferença entre o Fernando de 2 meses atrás e o de hoje é significativa. Renato ouviu em silêncio. Continue fazendo o que está fazendo, Dr. Henrique disse antes de sair. Seja lá o que for. Renato ficou parado no corredor por um momento depois que a porta fechou. Depois foi até a cozinha onde Angélica estava e repetiu cada palavra que o médico tinha dito, sem acrescentar nada, sem tirar nada. Angélica ouviu com os olhos fixos na janela. Quando Renato terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Como ele estava antes? Ela perguntou baixo. De verdade. Renato ficou quieto por um momento. Escolheu as palavras com cuidado. Estava indo embora aos poucos, ele disse. Não de uma vez, mas estava. Angélica assentiu devagar.
Não disse nada mais. Mas naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, e ela ficou sozinha na pequena sala onde costumava esperar o fim do expediente, ficou pensando no bilhete da padaria, na conta de luz. No dia em que quase não foi porque tinha medo de deixar os meninos num ambiente que não conhecia, em todos os motivos que tinha para não ter aceitado aquele emprego, e ficou aliviada, de um jeito fundo e silencioso, de não ter ouvido nenhum deles. Foi nessa mesma semana que Silvia voltou, mas dessa vez diferente. Sem advogado, sem pasta, sem discurso ensaiado. Chegou com um sorriso que tentava ser natural, e não era, com presentes para os gêmeos que apareceu segurando na porta como quem não sabe bem como entregar, e com uma gentileza direcionada a Angélica que tinha textura de estratégia. Elogiou o trabalho dela na frente de Fernando, perguntou pelos meninos com um interesse que não tinha no mês anterior. Ficou mais tempo do que o necessário, circulou pela casa com aquele olhar de quem está coletando informações sem parecer que está coletando. Angélica respondeu tudo com educação. Sorriu quando era o momento de sorrir. Não entregou nada além do que era público. E quando Silvia foi embora e Fernando a chamou para uma conversa rápida no escritório, ela entrou e esperou. Fernando estava de frente para a janela. Ficou assim por um momento antes de falar. "Eu sei o que ela está fazendo", ele disse. "E eu sei que você também sabe." Angélica não confirmou, nem negou. "Você não falou nada", ele disse. Não era uma acusação, era uma observação, quase uma pergunta. "Não era meu lugar", ela respondeu. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou a cadeira e olhou para ela de um jeito diferente de todos os outros, não avaliando, não testando, não se defendendo, só olhando. "Preciso voltar para a empresa", ele disse. "Tem coisa acontecendo lá dentro que eu deixei passar tempo demais, e eu preciso saber se você vai continuar aqui enquanto eu faço isso." Angélica olhou para ele, pensou nos gêmeos, pensou na árvore do jardim, pensou no papel dobrado guardado na gaveta. Pensou em tudo que tinha mudado naquela casa, desde o dia em que ela chegou com uma mochila e o coração na garganta. "Eu vou estar aqui", ela disse. Fernando assentiu uma vez. Virou a cadeira de volta para a janela. E Angélica saiu do escritório sabendo que a história daquela casa estava prestes a entrar numa fase que nenhum dos dois ainda conseguia ver completamente, mas que os dois, cada um do seu jeito, já estavam prontos para enfrentar. Quando Fernando disse que queria voltar para a empresa, Renato sabia que não ia ser simples. Sabia porque conhecia as pessoas que estavam do outro lado, conhecia o jeito como elas tinham ocupado o espaço que Fernando deixou, o conforto que tinham construído naquele tempo todo, e a resistência que iam oferecer quando percebessem que o dono estava voltando com os olhos abertos. Não demorou muito para a notícia vazar. Nesse tipo de ambiente, nunca demora. Em menos de uma semana, o nome de Fernando estava circulando em conversas que ele não foi convidado a participar. Reuniões aconteceram sem que ninguém o avisasse. Documentos foram movimentados. E numa manhã de quinta-feira, uma matéria pequena, mas estrategicamente colocada num portal especializado, questionava, com uma linguagem cuidadosa e cheia de entrelinhas, se Fernando ainda tinha condições de assumir responsabilidades executivas diante de sua situação atual. Renato viu a matéria primeiro. Ficou olhando para a tela por um momento antes de ir até o escritório. Tarde demais. Fernando já tinha lido. O tablet estava sobre a mesa. Fernando estava de costas para a porta, de frente para a janela, com aquela imobilidade que Renato conhecia e temia. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o silêncio de quem levou um golpe e ainda está processando onde dói. "Fernando, pode sair, Renato." A voz estava baixa, controlada demais. Renato saiu e fechou a porta com cuidado. Naquele dia, Fernando não saiu do quarto para o almoço. Não saiu para o jantar. A bandeja que Angélica deixou na frente da porta voltou intocada. No dia seguinte foi a mesma coisa.
Porta fechada, silêncio do outro lado, uma ausência que ia preenchendo os corredores da mansão, com um peso que todos sentiam, mas ninguém sabia como tocar. Renato tentou 2 vezes. Bateu na porta, disse o nome, esperou. Nada. Angélica manteve a rotina com uma calma que custava mais do que aparentava. Preparou as refeições, cuidou da casa, respondeu às perguntas dos gêmeos com respostas curtas e tranquilas. Joaquim perguntou por que Fernando não estava aparecendo. Ela disse que ele estava descansando. João aceitou a resposta e voltou para o que estava fazendo. Joaquim ficou olhando para ela por um segundo a mais, com aqueles olhos que enxergavam mais do que deveriam para uma criança de 7 anos. E não perguntou mais nada. Naquela noite, depois que os 2 dormiram, Angélica ficou sentada na copa no escuro por um tempo. Pensou em bater na porta, pensou em deixar passar. Pensou em tudo que Fernando tinha construído nas últimas semanas. Cada passo para fora do quarto, cada refeição na mesa, cada conversa que tinha custado algo a ele. E enquanto aquela matéria tinha conseguido desfazer em poucas horas. Não bateu na porta. Não era o momento dela. No segundo dia, foi Joaquim quem decidiu que tinha chegado a hora. Não foi planejado, não foi sugestão de ninguém. Foi Joaquim sendo Joaquim. Aquela criança que não tinha aprendido ainda que há portas que os adultos decidem não abrir e que a educação manda respeitar esse silêncio. Ele pegou o caderno de desenhos, foi até o corredor do quarto de Fernando. Olhou para a porta fechada por um momento com aquela expressão séria que aparecia quando ele estava tomando uma decisão importante. Depois se sentou no chão, encostou as costas na madeira da porta e abriu o caderno no colo. Não bateu, não chamou, só começou a falar. A voz saía clara e tranquila no corredor silencioso. A voz de uma criança contando uma história que estava inventando ali mesmo, em tempo real. Com a confiança de quem não tem medo de errar, porque ainda não aprendeu que inventar histórias pode dar errado. Disse que era a história de um rei, que esse rei era muito forte, o mais forte do reino, e que todo mundo sabia disso porque ele tinha construído pontes e castelos e estradas que duravam séculos. Que um dia esse rei ficou triste por causa de uma coisa muito grande que aconteceu na vida dele. Que ele se trancou no quarto do castelo e ficou lá por muito tempo achando que era melhor assim. Que o reino foi ficando cinza sem ele, não porque precisava do rei para mandar, mas porque sentia falta da presença dele. Sentia falta de saber que ele estava ali. Joaquim fez uma pausa, virou uma página do caderno como se estivesse seguindo um roteiro. E então disse que o rei um dia ouviu barulho do lado de fora da porta. Não era um barulho de urgência, nem de problema. Era só o barulho de pessoas que estavam ali esperando, sem cobrança, sem prazo, só esperando porque queriam, porque gostavam, porque aquele lugar com o rei dentro era diferente do lugar com a porta fechada. E aí o rei abriu a porta, Joaquim disse. Não porque estava curado, mas porque lembrou que do lado de fora tinha gente que gostava dele do jeito que ele era. O corredor ficou em silêncio. Joaquim olhou para o caderno por um momento. Fechou, ficou quieto. Do outro lado da porta havia um silêncio diferente do de antes. Não era o silêncio vazio das últimas horas. Era um silêncio que tinha alguém dentro. Então veio a voz, rouca, baixa, vinda de dentro do quarto, como se tivesse percorrido uma distância longa antes de chegar até a porta. Boa história. Joaquim olhou para a porta. Abriu um sorriso pequeno e satisfeito. O sorriso de quem sabia que a história tinha chegado onde precisava chegar. Levantou do chão, pegou o caderno e foi embora pelo corredor sem fazer barulho, como se soubesse que o que vinha depois precisava de espaço para acontecer sozinho. Na manhã seguinte, a porta do quarto abriu. Fernando saiu com a mesma postura de sempre. Costas retas, queixo levemente erguido, o olhar direto de quem não pede desculpa por existir. Mas havia algo diferente nos olhos. Não era fragilidade, era o oposto da fragilidade.
Era alguém que tinha ido fundo num lugar escuro, encontrado o que estava lá e decidido voltar mesmo assim. Chamou Renato primeiro. Preciso do Dr. Marcelo aqui hoje. Traz tudo que você guardou. Renato ficou parado por um segundo. Tudo, tudo. Renato assentiu e foi buscar o telefone. Havia um dossiê que ele guardava faz meses. Documentos, registros, movimentações, coisas que tinha separado com o cuidado silencioso de quem não sabe quando vai precisar, mas sabe que o momento vai chegar. Aquele momento tinha chegado. Doutor. Marcelo chegou no início da tarde com a seriedade objetiva de quem entende que não é hora de conversa, é hora de trabalho. Sentaram no escritório, a porta fechada, e ficaram lá por mais de 2 horas. Angélica manteve os gêmeos longe do corredor sem precisar explicar muito. João perguntou o que estava acontecendo. Ela disse que Fernando estava resolvendo coisas importantes. João aceitou. Joaquim não perguntou nada. Só olhou para a porta fechada do escritório com uma expressão tranquila, como quem já sabia que o que estava acontecendo ali dentro estava certo. Quando o Dr. Marcelo saiu, passou por Angélica no corredor e disse apenas: "Ele está bem, melhor do que bem." Ela assentiu. Fernando ficou mais um tempo no escritório sozinho depois que o advogado foi embora. Quando saiu, foi direto até onde Angélica estava, sem rodeio, sem construção. Parou na frente dela, ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio defensivo de antes, mas o silêncio de quem está escolhendo as palavras certas, porque elas importam. "Obrigado", ele disse, "por não ter ido embora." Angélica olhou para ele, para aquele homem que tinha chegado até ela como uma porta fechada e que agora estava parado no corredor, dizendo obrigado com os olhos abertos. Sem armadura, sem teste, sem distância. Ela não disse que não tinha sido nada. Não disse que era só o trabalho. Não diminuiu o peso daquelas 2 palavras com nenhuma frase que as esvaziasse. Só respondeu: "Eu sei." E era verdade. Ela sabia. Sabia o quanto aquelas 2 palavras tinham custado. E sabia também que o que vinha depois ia custar ainda mais. Para os dois. Há momentos na vida que a gente só entende olhando para trás. No meio deles, tudo parece confuso, pesado, incerto. Só depois, dias, semanas, às vezes anos depois, é que a gente consegue ver o fio que ligava tudo. Ver que aquela conta de luz com aviso de corte, aquele bilhete pregado num quadro de cortiça de padaria, aquela vaga que ninguém queria, aquele homem que afastava todo mundo, que tudo aquilo não era um acidente, era um caminho. E o caminho só faz sentido quando você chega no fim e vira. Angélica ainda não tinha virado, mas estava prestes a... A reunião com o Dr. Marcelo durou a manhã inteira. Fernando entrou no escritório com o dossiê que Renato tinha guardado por meses. Páginas e páginas de registros, movimentações, decisões tomadas nas costas dele durante o tempo em que ficou afastado. E saiu de lá com cada peça no lugar certo. Dr. Marcelo era o tipo de advogado que não precisava levantar a voz para ser devastador. Só precisava de documentos. E documentos era o que não faltava. A reunião com os sócios foi marcada para a semana seguinte. Quando chegou o dia, Fernando entrou na sala que tinha sido dele por décadas. A mesma mesa, as mesmas cadeiras, os mesmos rostos que agora tentavam equilibrar uma expressão de neutralidade que não conseguiam sustentar completamente. Sentou, colocou o dossiê sobre a mesa e ficou em silêncio por um momento que durou tempo suficiente para deixar todo mundo desconfortável. Não precisou gritar, não precisou ameaçar. Apresentou cada documento com a frieza objetiva de quem passou tempo demais longe e voltou com os olhos abertos para tudo que tinha ficado para trás. Quando terminou, a sala estava quieta do jeito que fica quando não há mais nada a dizer. Fernando retomou o controle da empresa naquela tarde. Silvia estava na sala. Ficou o tempo todo sem falar, o que, para quem a conhecia, era mais revelador do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito.
Quando todos foram saindo, ela ficou parada perto da janela, de costas para a mesa, olhando para a rua lá embaixo. Fernando ficou, esperou todos saírem. Ficou ele e ela, a sala vazia, o silêncio entre os dois, com tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, flutuando no ar, sem precisar ser nomeado. Foi Sílvia quem falou primeiro. A voz saiu diferente, sem a estrutura ensaiada de sempre, sem o argumento preparado. Saiu torta, incompleta, humana. Eu tinha medo, ela disse ainda de costas. Quando você ficou desse jeito, eu fiquei com medo de te perder. E em vez de falar isso, eu tentei controlar, porque é o único jeito que eu sei de não perder as coisas. Fernando ficou em silêncio. Errei, ela disse. Simples, sem elaboração. Errei feio. Fernando olhou para a irmã por um tempo longo. Para aquela mulher que tinha chegado com advogado e documentos e estratégia e que agora estava parada perto de uma janela com a voz quebrada e nada mais na mão. Eu sei, ele disse. A mesma resposta que Angélica tinha dado a ele semanas atrás e que, ele percebeu naquele momento, significava a mesma coisa que tinha significado quando ela disse. Não era absolvição, era reconhecimento. Era a diferença entre fechar uma porta e deixá-la entreaberta. Sílvia virou. Os olhos estavam cheios. Ela não tentou esconder. Fernando não foi até ela. Não era um momento de gestos grandes. Mas também não foi embora. Ficou onde estava. E isso foi suficiente para que os dois soubessem que aquilo não tinha terminado como inimigos. Naquela tarde, Fernando voltou para a mansão mais cedo do que o esperado. Encontrou Angélica na cozinha e pediu para ela ir até o corredor do fundo com ele. Ela foi sem perguntar nada, como sempre fazia quando percebia que Fernando estava se movendo em direção a algo que custava. Pararam na frente de uma porta que Angélica tinha passado dezenas de vezes sem nunca ver aberta. A madeira era mais escura do que as outras, ou talvez parecesse assim porque carregava mais peso. Fernando ficou parado na frente dela por um momento com a chave na mão. Os olhos fixos na madeira, a respiração um pouco mais lenta do que o normal. Angélica não disse nada, só esperou. Ele abriu. O quarto estava intacto, organizado com um cuidado que era claramente antigo, tudo no lugar, tudo limpo, tudo preservado como se o tempo tivesse sido instruído a não entrar ali. Havia uma cama pequena com cabeceira de madeira clara, uma prateleira com livros infantis e alguns brinquedos guardados com atenção. Uma janela fechada por onde entrava uma luz fina que iluminava o pó que flutuava no ar quieto. Fernando entrou devagar. Parou no meio do quarto. Ficou olhando para a prateleira por um tempo. Angélica ficou na entrada. Não entrou. Aquele espaço não era dela. Era dele. E do filho que ele tinha plantado uma árvore e guardado um quarto e carregado dentro de si por todos esses anos sem que ninguém pudesse ver. Fernando pegou um dos livros da prateleira. Abriu em uma página do meio. Ficou olhando por um momento. Depois, fechou com cuidado, colocou de volta no lugar exato de onde tinha tirado. Virou para Angélica. Era o livro favorito dele. Disse. A voz estava inteira. Não quebrou, não falhou, mas havia uma qualidade nela que só existe quando alguém fala de algo que ama, com uma dor que aprendeu a carregar sem derramar. Pedia para ler toda noite a mesma história. Angélica sentiu o nó na garganta, mas não deixou aparecer. Só olhou para Fernando com a presença inteira, sem desviar, sem diminuir, sem tentar consertar o que não tinha conserto. Ele era muito amado, ela disse baixo. Fernando ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu uma vez. Lento, definitivo, como quem confirma algo que precisava ser dito em voz alta para finalmente ser real. Saiu do quarto. Fechou a porta com cuidado, mas dessa vez deixou a chave na fechadura. 3 dias depois, Fernando chamou Angélica para uma conversa que ela não esperava. Sentaram na sala. Não no escritório, não na copa, mas na sala de estar, que por meses tinha sido só um lugar de passagem.
Fernando tinha uma pasta sobre a mesa. Abriu sem preâmbulo e explicou com clareza. Estava criando uma fundação, voltada para famílias em situação de vulnerabilidade, mãe solo, crianças sem acesso, pessoas que precisavam de uma estrutura que o dinheiro podia construir, mas que só a experiência humana sabia como usar. E queria Angélica como diretora executiva. Ela ficou em silêncio por um tempo que Fernando respeitou sem preencher. Eu não tenho preparo para isso, ela disse. Nunca administrei nada além da minha casa e dos meus filhos. Você entrou nessa casa quando todo mundo saiu, Fernando respondeu. Você ficou quando era mais fácil ir embora. Você cuidou de mim sem pena, sem interesse, sem precisar de aprovação. Isso não se aprende em nenhum curso. Fez uma pausa. Eu já tenho gente preparada para a parte técnica. O que eu preciso é de alguém que entenda o que é estar do outro lado. E essa pessoa é você. Angélica olhou para a pasta. Olhou para Fernando. Pensou nos gêmeos. Pensou na conta de luz. Pensou no bilhete da padaria que ela tinha arrancado do quadro de cortiça naquela manhã, sem saber que estava mudando o rumo de tudo. Tá bom, ela disse. Simples, direto, sem drama. Exatamente do jeito que ela tinha aceitado o emprego no primeiro dia. Fernando abriu levemente o canto da boca. Não era um sorriso completo, mas era real. E um sorriso real de Fernando valia mais do que qualquer expressão ensaiada de qualquer outra pessoa. Abriu a gaveta da mesa. Tirou um papel dobrado com cuidado. Um papel que Angélica reconheceu antes mesmo de ele abrir. A dobra estava gasta nas bordas, como papel que foi aberto e dobrado muitas vezes. Ele abriu devagar. O desenho de Joaquim, a casa com janelas amarelas, os 4 bonecos de mãos dadas, a letra grande e irregular no fundo. Uma família. Colocou sobre a mesa entre os dois. Isso aqui, Fernando disse, foi a primeira coisa em muito tempo que me fez sentir que ainda havia alguma coisa do outro lado. Angélica olhou para o desenho, para as janelas amarelas que Joaquim tinha colorido com tanto cuidado, para os 4 bonecos, para a letra que ainda estava aprendendo a se firmar no papel. Não conseguiu segurar dessa vez. Não chorou com drama. Só deixou escapar uma lágrima que desceu quieta, sem aviso, sem que ela tentasse esconder. Fernando viu, não comentou. Só dobrou o papel de volta com o mesmo cuidado de sempre e guardou na gaveta. Naquela noite, a mesa de jantar da mansão estava ocupada pelos 4. Fernando na cabeceira, Angélica do lado, Joaquim e João, um de cada lado, os dois falando ao mesmo tempo sobre coisas completamente diferentes, com a energia de quem passou o dia inteiro guardando assunto. A comida esfriando no prato, porque ninguém estava com pressa de terminar. Em algum momento, João parou de falar, olhou para Fernando e perguntou, com aquela objetividade direta que só criança tem: "Você vai continuar morando aqui sozinho?" Fernando olhou para ele, olhou para Joaquim, olhou para Angélica, que estava com os olhos levemente marejados e um sorriso que tentava segurar sem conseguir completamente. Olhou para a mesa, para a bagunça, para os pratos, para o barulho, para a vida que tinha voltado para aquele lugar sem pedir licença e sem dar sinal de que ia embora. "Não", ele disse. "Acho que não." E pela primeira vez em muito tempo, Fernando não estava sozinho em nenhum sentido da palavra. A casa que tinha sido silêncio por anos estava cheia. Não de coisas, não de empregados, não de documentos e reuniões e estratégias. Cheia de gente, cheia de barulho, cheia do único tipo de coisa que nenhum dinheiro do mundo compra e que nenhuma perda do mundo consegue apagar para sempre. Cheia de vida,